Opa, pessoal, tudo bem? Então, o assunto do vídeo de hoje, da aula de hoje, vai ser o passado simples, ou como formar frases no passado em inglês. Então, a primeira coisa que eu gostaria de passar aqui é o seguinte, que a gente precisa separar os verbos em duas categorias. Então, eu vou separar aqui, ó, no meio, certo? Acho que vocês conseguem ver minha tela aqui, né? E vamos colocar da seguinte forma. Primeiro, a gente tem os verbos regulares e depois a gente tem os verbos irregulares. E o que que acontece? Quando a gente vai falar de verbos regulares, se eu quiser formar uma frase, né, com o verbo regular, é porque ele segue uma regra, ele segue um certo padrão. E já os verbos irregulares, eles não seguem um padrão. Eles são diferentes. Às vezes a palavra repete, às vezes ela muda completamente, às vezes a mesma palavra que é no presente, depois ela é no passado também. É uma coisa meio doida, tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui só para vocês entenderem. Depois a gente aprofunda em cada um desses tipos de verbos, ok? Então vamos lá. Verbos regulares, alguns bem simples, né, que todo mundo conhece praticamente. Então, que seria work, por exemplo, work. No passado, como é que fala esse verbo? A gente vai adicionar um ed no final. Work, worked, worked, work, worked. Próximo, play, que seria jogar, brincar, né? Play, played. Play, played. Mais um, que o pessoal gosta bastante, né? Que seria ficar. É stay. Stay, no passado, fica stayed. Stayed. E isso aqui é só para dar alguns exemplos, tá? Lembrando que eu falei, né? A gente já vai aprofundar cada um. É, Agora, os irregulares. Vou dar alguns exemplos para vocês verem aqui. Um exemplo. Go, que significa ir. No passado, a gente fala went. Go, went. Go, went. Outro exemplo. Se a gente quiser falar o verbo comprar, que seria assim, ó, a gente vai falar buy no presente, ó, buy. Mas no passado, ele escreve desse jeito aqui e fala assim, ó, bought, bought. Eu comprei, né? I bought. E mais um, deixa eu pensar aqui, mais um verbo irregular para a gente colocar aqui, poderia ser esse aqui, ó, get, que seria pegar, conseguir. Got. Get, got. Então vocês percebem que eles se transformam, eles mudam, eles variam, né, de uma forma para outra. Um exemplo aqui, como eu falei antes, né, que pode ser que o verbo seja igual, no caso do cut e cut, ele fica igual, tanto no presente quanto no passado, né? Outro exemplo é cost, que seria custar, cost no passado, custou, é igual. Então, eles são irregulares, eles não seguem uma regra, eles não seguem um padrão, e aí você vai ter que acabar gravando eles mesmo. Ok, então agora vamos aprofundar um pouquinho para cada um desses lados, né? Tanto para os regulares quanto para os irregulares, certo? Nos verbos regulares, o que que a gente vai fazer? Como é que funciona esse negócio? Então, é só pegar e colocar ed ali e tá tudo resolvido? Não é bem assim que funciona, tá? Tem algumas regrinhas aí para a gente seguir. Então, quais são essas regrinhas? O que que você vai fazer? Se a palavra, você tem um verbo, né, que termina com consoante, vogal, consoante, né? Vou colocar aqui, ó, CVC, consoante, vogal, consoante. O que que você vai fazer? Você vai dobrar a última letra que no caso é o P, certo? P, e aí sim você coloca ed. Então, shop, que seria comprar, se transforma em shopped. Comprar, comprei. Shop, shopped. Dobrei a última letra, certo? Próximo caso, o que que a gente vai ter? É quando um verbo ele termina com a letra E. Então, exemplo, dance, que seria dançar. Ao invés de colocar ed, eu vou colocar só um D no final, porque ele já tem o E para mim. Eu não preciso adicionar mais um E. Então vai ficar só danced. Dance, danced. E aí, mais um caso aqui que seria um pouquinho diferente, né? Que é quando você tem
O final do verbo tem consoante seguida da letra Y. Consoante Y. O que que eu vou fazer nesse caso? Eu vou tirar o Y e aí eu vou adicionar um IED no lugar dele. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Study, vira studied, studied. Dance, aqui no caso, né? Vai virar danced. E o shop vai ficar shopped. Shopped, lembra? Dobra a última letra da palavra, né? A última letra do verbo. Ok. Mas daí o que que acontece às vezes, né? Vem uma pessoa que está estudando inglês, ela vê a palavra stay, e aí ela quer mudar para colocar IED, por exemplo, né? Desse jeito que eu escrevi aqui, ó, stayed. Mas isso aqui tá certo? Não. Por quê? Porque a palavra stay não termina com consoante e logo depois um Y. Não é assim que ela termina. Ela tem uma vogal. Então a gente não vai seguir essa mesma regra. Você vai colocar só o ED no final. Stay, stayed. Stay, stayed. E essa última aqui, do verbo stay, que eu escrevi, é a que vale para a grande maioria dos verbos regulares, que é só colocar o ed, certo? Então, se não acontecer, você vai olhar para o verbo, né? Você vai ver como é que ele tá, como é que ele é. Se ele não se encaixar aqui, ó, em uma dessas três categorias aqui de cima, você simplesmente adiciona o ed, que serve para a maioria dos verbos, ok? Lembrando, dos verbos regulares porque ele segue uma regrinha, é mais ou menos só colocar o ED, né? Vocês viram aqui que eu escrevi algumas variações, mas no final das contas tem o ED no final. Ok, agora vamos formar algumas frases aqui para vocês verem. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, né? Então, eu trabalhei no domingo. O que que eu vou dizer? I worked on Sunday. Eu trabalhei no domingo. I worked on Sunday. Se eu quiser dizer, então, que eu é, assisti TV ontem. I watched TV yesterday. I watched TV yesterday. Eu assisti TV ontem. Mais um exemplo, com a palavra stay, agora que a gente acabou de ver, né? Então, eu fiquei em casa. I stayed home. I stayed home. I stayed home. Mais uma, fazer exercício, né? Ou se exercitar. I I exercised, quando? No sábado, vai. I exercised on Saturday. I exercised on Saturday. E fica desse jeito aqui, ó. Então, todas elas, né? Eu coloquei aqui no final, acabei colocando um ED, ou no caso do exercise, né? Eu coloquei só o D aqui no fim. Resolveu também a situação, certo? Caiu naquela regrinha lá que eu tinha falado antes, que seria como o verbo dance, que já termina com a letra E, e você só põe o D no final, tá? Então, temos esses exemplos aqui, certo? Ok. Mas e se eu quiser fazer uma frase negativa? Uma frase que diz eu não fiz tal coisa, né? Eu não trabalhei, eu não assisti, eu não fiquei, eu não me exercitei, né? Como é que ficaria a frase? A gente vai pegar essa palavrinha aqui, ó, que seria did, did, e vai juntar isso com um not. Did not. Que juntando as duas, fazendo uma contraction, uma contração, vai ficar didn't. E você pode falar mais ou menos desse jeito que eu escrevi aqui, ó. Didn't, didn't, didn't. Você não precisa nem falar o T. Ó, didn't, didn't, didn't. Didn't, para soar mais, para ficar mais fácil de falar, para fluir melhor, né? Que é o jeito que as pessoas costumam falar. Parece muito com isso aqui, ó. Didn't, didn't, didn't. Ok? Então vamos colocar aqui em cima, ó. Eu vou fazer as mesmas frases, só que no na negativa. Então vamos lá. A primeira frase, ó. I didn't work. E olha só.
Agora, como eu estou fazendo uma frase negativa, eu vou colocar o verbo principal da frase, do jeito que ele estava antes, do jeito original dele, que seria no presente. Então, I didn't work. I didn't work. Então, eu trabalhei no domingo. I didn't work. Vou inventar um dia aqui, ó, on Monday. I didn't work on Monday. Então, eu trabalhei no domingo. Eu não trabalhei na segunda. I didn't work on Monday. Assistir TV aqui, né? Vamos lá. Então, I I didn't watch TV. Let's see. Em vez de falar TV, vamos mudar aqui para I didn't watch a movie. Ele assistiu TV, mas não viu um filme, né? Então, I didn't watch a movie. I stayed home. I stayed home. Onde é que eu não fiquei? Vamos lá. I didn't stay at the office. Eu não fiquei no escritório. I didn't stay, ó, presta atenção na pronúncia. I didn't stay at the office. Eu não fiquei no escritório. E mais uma dica aqui, ó, né? Dica de pronúncia. At the office. O que que você pode fazer para falar isso aqui? Em azul. Vou colocar a pronúncia em azul aqui, ó, né? É the office. É the office. É the office. Você pode falar desse jeito aqui, ó, tá? Porque a gente vai ter aqui, ó, uma conexão de sons. Vai juntar, né, as palavrinhas, ó. Esse T aqui você não fala. Ok? Temos se chama um linked sound, né? Quando junta palavras, junta sons e eles são iguais, né? Tem o som de um T mais um som de um T. Não vai falar o som da esquerda. Então é the office, é the office, é the office. Ok? E a última frase, I exercised on Saturday. I didn't, I didn't exercise today. Eu não fiz exercício hoje. I didn't exercise today. Então, aqui temos a frase afirmativa e a frase negativa, certo? Vou separar aqui em umas caixinhas para vocês poderem visualizar bem. Aqui, legal. Mais essa aqui e mais essa aqui, tá? Legal. Vamos colocar aqui de outra cor também. Didn't work. I didn't work. Ok. I didn't watch. I didn't watch. I didn't stay. I didn't stay. E a última, I didn't exercise. I didn't exercise. Eu não me exercitei. Ok? Então, se ficou alguma dúvida, pode mandar lá para mim no Instagram. Se você tiver lá o WhatsApp, também pode ser pelo WhatsApp. Pode ser também aqui nos comentários. Deixa um comentário, tá? E por enquanto eu vou seguindo em frente aqui, tá bom? Então, vamos lá. Próxima parte, aqui a gente fez frases afirmativas e fez frases negativas. Tá, mas e se eu quiser fazer uma pergunta no passado, né? Como é que ficaria? Então, vamos lá também. Uma pergunta no passado. Como a gente tem um padrão do inglês, que sempre acontece, certo? Se eu falo, né? You are my friend. Aí eu quero fazer uma pergunta. Are you my friend? Eu faço uma entonação de pergunta e troco a ordem, certo? I can study. Eu consigo estudar, ou eu posso estudar, né? Can I study? Posso estudar? Só trocar a ordem, certo? A mesma coisa vai acontecer com o did. Did. Então, aqui a gente vai colocar o did primeiro, certo? Did you play soccer yesterday? Did you play soccer yesterday? Você jogou futebol ontem? Você jogou futebol ontem? Did you study for the test? Você estudou para a prova? Did you go out with your friend? Você saiu com seu amigo? Did you go out with your friend? Did you travel this month? Você viajou este mês? Então, você percebe que eu sempre devo colocar o did no começo da pergunta, né? E aí eu coloco o verbo, e olha só que interessante. De novo, assim como numa frase negativa, o verbo volta para o jeito normal dele, para o jeito natural dele, que seria o verbo como se ele estivesse no presente, ok?
Então vai ficar assim, ó. Did you? E olha a pronúncia que legal, ó. Did you? Did you? É como se eu estivesse falando mais ou menos isso aqui, ó. Did you? Did you? Did you alguma coisa, né? Ó, did you play? Só que mais rápido. Did you play? Did you play? Did you play soccer? Did you study? Did you study? Did you go? Did you go? Did you go out? Did you travel? Did you travel? E se for uma frase com o verbo fazer, que seria do, certo? O que que eu poderia fazer? Did you do the laundry? Você lavou roupa? Did you do the laundry? Did you do? É assim mesmo, tá? Então você tem que treinar isso aqui para ficar mais rápido e mais parecido com um americano falando, porque é muito difícil você chegar no nível que um nativo, que um americano fala. Mas você pode se aproximar o máximo possível, ficar, falar com muitas contrações, com muitas reduções, fazer muitas conexões de sons o tempo todo, né? Treinar bastante, você consegue chegar num bom nível que fica bem, bem parecido, mas não é muito difícil chegar perto do nível deles, porque eles nasceram lá. Assim como o nosso nível de português, ele é muito avançado comparado com qualquer outra pessoa que queira falar o português aqui do Brasil, certo? Então, o que que você vai fazer? Para deixar mais parecido com o americano falando, você vai falar did you do? Did you do the? Did you do the? Did you do the laundry? 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 Então você percebe a diferença aqui, ó, que eu tô falando, ó, did you do the laundry? Vai ser mais ou menos isso, ok? Então temos afirmações, frases negativas e perguntas, né, usando os verbos regulares. Agora, a gente vai para os verbos irregulares. Então, o que que vai acontecer? Eles vão seguir mais ou menos a mesma lógica, né? Porque o padrão da gramática é o mesmo. Só que qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, que a gente vai usar verbos diferentes. É só isso. Então, vamos fazer algumas frases também aqui, ó. Primeiro começando com as afirmações, assim como eu fiz antes, né? Com os verbos irregulares com afirmações. Então, se eu quisesse formar uma frase, por exemplo, né? Eu fiz a minha tarefa de casa. Porque a expressão, né, fazer a tarefa de casa é com o verbo do. Então, do my homework. Do my homework. Fazer a minha tarefa de casa, né? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. I do my homework. I do my homework. Eu faço a minha tarefa de casa. Porque o verbo do ele está no presente, certo? Eu faço. Eu faço, I do. Mas daí eu vou passar ela para o passado. Como é que vai ficar? Eu troco o do por did. I did. I did my homework. I did my homework. Eu fiz a minha tarefa de casa. Agora, a próxima frase. A próxima seria, eh, por exemplo, eu levantei. Eu levantei às 10 horas da manhã. Então, I got up at 10 a.m. I got up at 10 a.m. Get está no presente, got está no passado. E a expressão get up seria levantar, né? Então, joguei ela para o passado. I got up at 10 a.m. Próxima. I went. I went. Eu fui, né? Que seria o passado do verbo go. Go se transforma em went. Tudo irregular. Eles são todos diferentões, né? Então, I went to the cinema. I went to the cinema. I went to the cinema. Eu fui ao cinema. Went. E aí, lembrando da dica de pronúncia que eu falei antes, certo? Quando você tem dois sons iguais entre duas palavras, né? Tem duas consoantes e o som é igual. O que que você vai fazer, ó? Tá aqui, ó, T e T. O da esquerda você não vai falar. Então fica I went to the cinema. I went to the cinema. Mais um exemplo. Met. I met. I met
my friends. I met my friends. Eu encontrei meus amigos. Eu me reuni com os meus amigos. Eu encontrei meus amigos. Que seria o passado de meet. Que nem Google Meet, por exemplo, né? Que é o aplicativo. É, não sei se é um aplicativo, um site, mas que a gente usa para fazer chamadas online, certo? Meet. Porque esse verbo é encontrar. Então a gente tem aqui, né? A palavra meet e ela se transforma em met no passado. Meet, met. Então, I met my friends. Eu encontrei meus amigos. Ok. Agora, vamos fazer uma frase negativa com cada uma dessas frases. Como que ficaria? Então, vai ficar assim: I didn't do my homework. Ué, mas por que que tem dois do's aqui? Por quê? O que que está acontecendo? Porque a expressão original, a frase original, que seria fazer o dever de casa, fazer minha tarefa, né? É essa aqui, ó. Do my homework, como eu tinha mostrado antes, certo? Essa é a expressão original. Se eu pegar só ela e falar assim, agora eu vou transformar no passado, did my homework. Mas quando a gente joga uma frase, né, faz uma frase negativa, o que que você precisa fazer? Você tem que escrever o didn't, e aí você tem que adicionar mais a expressão, mais o verbo, certo? E qual é o verbo? É o do, que estava aqui, ó, o verbo original. Do. Didn't do. Didn't go. Didn't stay. Didn't work. Didn't travel. E assim por diante. Vai valer pro do também, ok? Então, I didn't do my homework. A próxima. I didn't get up at 10 a.m. Eu não levantei às 10 horas da manhã. E veja só que quando eu faço as frases negativas, o verbo sempre volta para a forma original, sempre volta para o presente, né? Assim como a gente fez antes e como a gente está fazendo agora. Então, I didn't get up. I didn't get up. Aqui, vamos lá, vou deixar azul para vocês também. Próxima. I went to the cinema, or I went to the cinema. I didn't go to the cinema. I didn't go. Ó, went volta para o presente. I didn't go. E eu tô falando isso porque é muito comum. É muito comum. Meus alunos direto, né? E isso acontece com todo mundo. A pessoa esquece que tem que colocar, quando coloca didn't ou did, como se fosse uma pergunta, né? O verbo volta para o presente. Então, às vezes, as pessoas costumam falar, né? Ah, I didn't went to the cinema. I didn't got up. É, por quê? Porque ela esquece que tem que puxar o verbo para o presente de novo, para daí a frase ficar certa, ok? Então, I didn't go to the cinema. E a última frase, I met my friends. Quando ela for para negativa, vai ficar I didn't meet my friends. I didn't meet my friends. Eu não encontrei meus amigos. Ok? Então, mais uma vez, vou repetir aqui todas as expressões só para a gente treinar. E você pode repetir comigo, né? Você que está aí assistindo. Eu vou dar uma pausa até para você poder repetir depois. Então, vamos lá. I did my homework. I did my homework. I didn't do my homework. I didn't do my homework. I got up at 10 a.m. I got up at 10 a.m. I didn't get up at 10 a.m. I didn't get up at 10 a.m. E aqui, ó, pessoal, até passar mais uma coisa, mais uma dica de pronúncia, tá? Sempre que eu lembrar de alguma coisa, eu vou falar aqui pra vocês, tá? Como eu falei aqui sobre o went to, por exemplo, né? Went to. Você vai falar isso aqui que tá em vermelho, ó, mais ou menos, tá? Went to, went to. I went to the cinema. I went to the cinema. I went to the cinema. Não fala essa letrinha aqui, certo? Esse T aqui, ó, da esquerda. O que que acontece? Aqui em cima vai ser a mesma coisa, ó. At 10. At 10. Às 10, né? At 10. Então, o que que eu posso fazer? At 10. At 10. At 10 a.m. At 10 a.m. Tudo isso aqui, ó, se eu falar devagarzinho, né? Lembrando que tem som de T aqui no final da palavra at, e tem no começo da palavra
10, do número 10 tem o som de T também, ó. 10. Então eu falo uma vez só. Tiro da esquerda e mantenho o segundo som, que seria 10. É 10. É 10 a.m. É 10 a.m. Só que aqui, ó, a gente tem mais uma conexão de sons aqui, que é quando você tem uma vogal e uma consoante. E aí o que que acontece? Você junta também e vira uma palavra só. Então eu posso pegar tudo isso aqui, ó, e falar como se fosse uma coisa só. É 10 a.m. 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 Qual que é o nome do seu cachorro? É 10 a.m. É 10 a.m. É isso aí, ó. É 10 a.m. É 10 a.m. Ok? Próxima. I went to the cinema. I went to the cinema. I didn't go to the cinema. I didn't go to the cinema. I met my friends. I met my friends. I didn't meet my friends. I didn't meet my friends. Ok? Então, esses daí foram alguns verbos aí no irregulares, né, no passado, certo? Então, se fosse fazer uma pergunta, mesma coisa, tá? Dá dois exemplos só, pra gente não ficar sem nenhum exemplo, certo? Então, uma pergunta: você foi, no mercado? Did you go to the supermarket? Did you go? A mesma pronúncia, né? De antes, did you? Did you go? Did you go to the supermarket? Did you go to the supermarket? Começa com did, e aí o verbo volta para o presente. Go. Did you go? Não é did you went. Não faz sentido, tá? Did you go to the supermarket? Did you study? Oh, sorry, esse aqui já foi, né? Did you did you meet? Did you meet your father? Você encontrou seu pai? Did you meet your father? Did you meet your father? Did you meet your father? E aí você pode responder, né? Respostas curtas. Yes, I did. No, I didn't. Yes, I did. No, I didn't. Ok? Então, próxima. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma listinha de verbos, ok? E vou pedir para que você que está aí acompanhando escreva frases, né? Pegue isso como um desafio para você treinar junto comigo, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Verbos. Primeiro verbo, buy. Lá no comecinho da aula, eu falei como é que é o passado desse verbo aqui, certo? Então, qual que seria? Seria bought. Então, buy, bought. Buy, comprar. Bought, comprei. Próximo, eat. Eat, comer. Ate, comi. Feel, feel, sentir. Felt, senti. Feel, felt. Próximo. Make, fazer. Made, fiz. Esse aqui é engraçado. No presente e no passado ele é igual, mas muda a pronúncia. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Read significa ler. Read. E no passado é que nem falar a cor vermelho, seria red. Li, red. Read, red. Próximo. Ride, que seria montar, cavalgar. Se for bicicleta, moto, né? Andar de bicicleta, andar de moto, andar de camelo, andar de cavalo, né? Ride. E no passado é road. Montei, né? Road, road. Próxima. Se, ver, se, ver. No passado é só, vi. Sit, sentar. Sat, sentei, sat. Por último, take, pode ser pegar, pode ser tomar, pode ser levar também. Took, peguei. Ok, então esses aqui são alguns verbos irregulares, né? E o que que eu vou pedir para você que está aí assistindo fazer agora, né? Qual que seria a sua missão? Você vai escolher três verbos dessa lista aqui
e vai escrever três frases, ok? Três frases. E aí, mais uma coisa. Depois que você escrever essas três frases, você vai ler para você mesmo, vai ler em voz alta, para você treinar, ok? Então, agora eu vou escrever em vermelho aqui a pronúncia, mais ou menos a pronúncia de cada uma das palavras, certo? Essa aqui seria read, read. Essa aqui é read, read, read. Aqui nós temos o buy, e aqui nós temos o bought. Aqui nós temos o eat e ate. Eat, ate. Feel. Aquela música, né? I feel good. I feel good. Felt, feel, felt, feel, felt. Make, made. De novo, read, read. Ride, rode. See, saw. See, saw. Sit, sat. Take, took, took, took. Ok. Então, vou servir aqui como exemplo. Eu também vou escrever três frases aqui. Vou selecionar os meus verbos, certo? Então, vamos lá. E lembrando, né, que sejam frases no passado, justamente para você treinar no passado, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O que que eu vou escolher? Ok, então eu vou escolher esse aqui. Vou escolher esse aqui. E esse aqui também, ó. Pronto. Eat, see, read. Minhas frases. Vamos lá. Frase número um. I, I ate pizza yesterday. I ate pizza yesterday. Two. I read a good book. Eu li um bom livro. I read a good book. Three. I saw my friends. I saw my friends on the weekend. Eu vi meus amigos no fim de semana. E a minha parte está feita. Então, faz uma pausa aí no vídeo, vai lá, escreve as suas três frases, lembra de pronunciar em voz alta. Se você não tiver conseguido pronunciar, pega a frase completa, joga lá no Google Tradutor, não tem problema. Aperta o botãozinho para ouvir como é que pronuncia. Ah, ok. Pode escutar uma, duas, três vezes, e aí você tenta falar ela, justamente para você treinar isso que você está fazendo, ok? Treinar sua pronúncia. Alright. Agora que nós passamos aí por tudo isso, né? Eu vou falar só mais duas coisinhas aqui é, sobre o passado simples, né? Sobre o passado, o que que a gente pode. São importantes também, tá? A primeira coisa é o seguinte: ah, quando você vai formar uma frase do passado, a pessoa, o sujeito da frase, né? Aquela pessoa que está fazendo alguma coisa, não importa quem ela seja, o verbo no passado vai ser sempre igual. O que que eu quero dizer com isso? Vamos pensar em português primeiro, tá? Quando eu falo português, eu tenho os pronomes, eu tenho o sujeito, certo? Eu posso colocar aqui, ó, eu, né? Eu, você, aí tem vocês, aí tem ele, ela, certo? Eles. Aí eu vou falar uma frase no passado, né? Eu comprar, né? Vamos supor que eu quero falar uma frase usando o verbo comprar. Então, eu comprei. Quando eu vou para você, né? Usar a palavra você, eu falo você comprou. Quando eu falo vocês, né? Vocês compraram. Ele comprou, ela comprou, eles compraram, né? A gente conjuga o verbo de várias formas diferentes para falar no passado, certo? Em inglês, isso não é necessário. Vai ser igual para todo mundo. Então, eu vou escrever aqui várias frases diferentes, com pronomes diferentes, com pessoas diferentes, é para você entender o que está acontecendo. Então, vamos lá, ó. Primeira frase. I worked yesterday. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. She worked a lot. Ela trabalhou muito. O verbo tá igual. She worked a lot. De novo. Próxima. My father worked
on the weekend. My father worked on the weekend. Meu pai trabalhou no fim de semana. O verbo tá igualzinho, de novo. Ok? The car. Let me see. Vamos fazer um exemplo legal aqui, diferente, né? Tá, mas não vai fazer sentido, vai. Vamos deixar para próxima. Então, my father worked on the weekend. Uh, the teacher worked for um, for 2 hours. The teacher worked for 2 hours. O professor trabalhou por 2 horas. They worked on Monday. They worked on Monday. Eles trabalharam na segunda-feira. Então você percebe que todas as vezes que eu usei worked, worked, né, sempre ficou igual o verbo. E isso é uma maravilha, porque assim você não precisa se preocupar se está conjugando certo ou não. Porque para todo mundo, os verbos no passado vão ser iguais. Ok? Então essa aí foi ahm, a primeira coisa aí que eu queria falar, né? E agora, mais uma coisinha, só para a gente finalizar aqui, né, a aula de hoje. Eu vou escrever algumas frases aqui usando expressões de tempo do passado, tá? E aí vou pedir para você que está assistindo aí também fazer mais uma vez fazer um exercício junto comigo, ok? Então, mas você vai completar com as suas próprias informações, tá bom? Com o que você mesmo vivenciou, certo? No passado, e de preferência que sejam coisas que aconteceram mesmo, né? Às vezes os meus alunos, eles querem fazer uma frase, daí eles inventam alguma coisa, né? Ah, não, professor, essa aí não aconteceu, não. Eu inventei só para fazer o exercício. Eu falei, não, tenta fazer com algo que aconteceu, porque é mais memorável, né? Fica mais fácil de gravar na sua mente. Foi algo que aconteceu de verdade, foi algo que você fez, certo? Então, vamos lá, vou escrever aqui algumas frases, começando com as expressões de tempo do passado, certo? Primeira expressão. Yesterday, I. E aí você vai completar com alguma coisa, né? Eu fiz isso ou não fiz isso, fiz aquilo ou não fiz aquilo. Eu já vou fazer, né, vou fazer aqui também. E aí você segue o modelo e faz as tuas próprias frases, tá? Então, yesterday, I, alguma coisa. Last night, I, alguma coisa. Last month, I, fiz alguma coisa, certo? And one more, mais uma. Last year, I. E agora eu vou completar todas essas frases. Então, vamos lá. Yesterday. Yesterday, ontem, eu. Yesterday. Deixa eu ver o que eu fiz ontem. Yesterday, I ate pizza. Ontem eu comi pizza. Yesterday, I ate pizza. Ok. Last night. Noite passada. Last night, um, I watched a movie. Last night, I watched a movie. Last month. Mês passado, né? Last month. I went to a wedding. Mês passado eu fui num casamento. Last month, I went to a wedding. Lembra aqui, ó, dois T's, né? Som igual, o da esquerda eu não vou falar. Então, last month, I went to a wedding. E a última, last year. Last year, I traveled to the beach. O som do D e do T, eles são meio parecidos, eles são fortes os dois, então aqui você também pode cortar eles, né? E tirar o som da esquerda, que nem eu fiz antes, tá? Então aqui em cima ó, é som de T com T, e aqui é som de D com T. Então você não vai falar o som da esquerda, ok? Então aqui eu vou fazer o tracinho, mas aqui também. Então vamos lá. Ó. Last year, I travel to the beach. Last year, I traveled to the beach. E essas foram as minhas frases, ok? Então, faz as suas frases aí, completa elas. Lembrando mais uma vez, qualquer dúvida é só mandar aqui, comenta aqui embaixo, né? Mais pra frente eu respondo. Ou ainda, mais pra frente, quem sabe eu faço um outro vídeo, né? Te ajudando com essa dúvida, tá bom? E quem precisar aí de alguma ajuda e quiser entrar em contato, é só mandar mensagem aqui, ó. Arroba lá no Instagram, né? Teacher André Paixão, ok? Então, that's it for today, guys. E vejo vocês na próxima aula.